pergunta. Para você, o que é educação inclusiva? Para mim, educação inclusiva é toda a educação que pensa no coletivo, né? A educação inclusiva, para mim, não é olhar para o aluno com deficiência só em cima das deficiências dele. Para mim, a educação inclusiva é aquela escola que contempla todos os alunos, é uma educação que contempla o aluno com e sem deficiência, é uma educação que contempla o aluno que veio de outro estado, né, e tem outra vivência. Então, assim, é o que pensa no coletivo e não só no individual. Para mim, essa é o ideal da educação inclusiva. Qual é o ponto positivo e negativo de ter uma escola inclusiva? Olha, acho que negativo, no Brasil, né, o ponto negativo de você tentar ter uma escola inclusiva é que as pessoas não estão prontas para a diversidade, essa é a verdade, né? Ainda a educação especial é algo muito novo no Brasil, se baseia ainda em critérios lá de fora, em locais que estão prontos para debater a diversidade. Então eu acho que um ponto negativo é que o Brasil não debate diversidade como um todo, né? A gente não fala de preconceito, a gente finge que preconceito não existe. Então o grande ponto negativo é a falta do debate, a falta do diálogo sobre a diversidade, e a inclusão é uma das, né? É um dos pontos a ser debatido dentro da diversidade. E pontos positivos eu acho que é justamente isso, quando uma pessoa convive com a diversidade, né? Convive com um aluno público-alvo da educação especial, ele faz parte de uma escola inclusiva, ele se torna uma pessoa mais aberta, né? Então, independente dos seus ideais, independente das suas crenças, uma pessoa que convive com um aluno com deficiência aprende a respeitar as limitações e a vida do outro. Então, é uma pessoa que vai aprender a conviver com as diferenças das nossos tons de pele, das nossas orientações sexuais. Então, eu acho que assim, os pontos positivos da inclusão vão muito além de respeitar uma deficiência, né? A gente cria uma comunidade mais justa, uma comunidade que olha para o outro de uma forma mais clara, sabe assim? Eu digo isso por experiência com os próprios alunos, assim. Então, é gritante a diferença em salas que têm alunos com deficiência e salas de alunos que não têm alunos com deficiência, porque aqueles que convivem com a deficiência, eles têm uma moralidade diferenciada. Claro, os que convivem com a deficiência numa escola inclusiva, porque se não existe a perspectiva inclusiva, se a gente está falando aí de uma perspectiva de vitimização, aí piora um pouco, né? Tá convivendo com aquilo é até pior. Mas nas escolas que conseguem implementar a perspectiva inclusiva, eu acredito que o ponto positivo é estar formando uma comunidade, uma sociedade mais aberta ao diálogo, mais aberta à diversidade, mais preocupada em fazer o outro estar bem do que eu querer estar bem, né? Então, eu falo isso porque, por exemplo, quando a gente tem um aluno com autismo que necessita verbalizar em algumas situações, né? Fazer os sons típicos dele, o aluno aprende a conviver com aquilo, ele vai ver que para o outro ser feliz, às vezes vai me incomodar, não é algo que aos meus olhos é agradável, né? Ver um aluno balançando os braços, mas isso faz dele feliz. E a gente acaba trazendo isso para os outros ambientes da vida. Eu acredito que o ponto maior positivo é a gente formar uma sociedade com uma visão mais aberta. O que você diria a um professor que recebe em sua sala de aula uma criança com deficiência? Estude, se forme, né? Porque o preconceito é falta de informação, o medo faz parte, né? Nossa, eu sinto muito medo ainda, não medo dos alunos, mas medo do que pode acontecer, medo de não suprir as expectativas dos pais. Nossa, esse é um grande medo meu. Então, assim, a gente nunca pode ter medo do aluno, né? A gente nunca pode ter piedade de um aluno. A gente tem que olhar para ele como um ser com um potencial, né? Por mais que a deficiência dele seja severa, por mais que ele seja, né, todo comprometido, ele tem algum potencial. Não é possível que esse aluno tenha um potencial na vida, né? Então, o que eu diria para um professor: estude, se informe, mas, né, também estude em boas, né? A internet tem muita coisa boa, mas infelizmente tem muito lixo, né? Então procure bons lugares, se estude. O Brasil tem lugares bons para estudar sem precisar pagar, ou sem precisar pagar um absurdo, né?
né? O YouTube tem muita coisa boa mesmo. Então, assim, dá para estudar em casa, dá para se formar. Uma das grandes experiências da minha vida que me formaram foi ser voluntária. Então, assim, isso é de graça, né? E eu te digo que valeu muito mais do que boa parte dos cursos que eu já fiz aí afora. Então, eu fui voluntária por 6 meses na ala de autismo severo da PAI de São Carlos. Nossa, aquilo me formou assim pra vida, né? Eu não tinha todos os dias disponíveis, eu tinha 2 dias por 4 horas por cada dia, mas é o que eu tinha pra fazer e eles me ofereceram muito em troca, sabe assim? Então eu passei por todas as atividades possíveis e imagináveis lá dentro, desde confecção de material até banho de aluno, e foi fundamental para minha formação. Então também assim, a prática e a vivência é que vai te formar. Então, para os professores que estão recebendo um aluno com deficiência, se aproxime mais da prática, né? Porque o estudo ele é muito importante, mas a teoria, o papel aceita tudo, né? Então, a teoria distanciada da prática também não vale de muita coisa. Então, se estude, principalmente, e não tenha medo do seu aluno, se aproxime dele, se aproxime da família, converse com quem já trabalhou com isso, busque experiências positivas. É isso que eu diria.